Bom dia, tudo bem com vocês? Apesar de tudo que eu pensei, eu analisei e falei assim, vou ajudar a galera no PET 8 também, não é? Porque muitas vezes pode ficar agarrado lá, né? Então, não sou tão mal assim, vou dar uma ajudinha aí. Claro, não vou dar resposta marcada aqui, mas praticamente vai estar explícito na explicação. Então, vamos lá. Então, questão número 1. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem. Então, presta atenção. Clonagem. Se é clonagem, quer dizer que todas as plantas são iguais. Beleza? A partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, todas as plantas apresentavam folhas verdes. Clonagem. Beleza? Se é clonagem, o material genético é idêntico. Beleza? Se for submetido às mesmas condições de ambiente, também ficará idêntico. Mas nós vamos ver o que foi feito aí. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica. Com exceção das condições de iluminação. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Então, a única diferença foi essa. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram. Vamos lá à definição de genótipo e fenótipo, né, para você entender. Mas primeiro vamos ler as alternativas. Os genótipos e os fenótipos idênticos. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Diferenças nos genótipos e fenótipos. O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Vamos lá. O que é genótipo? Conjunto de características presentes no material genético. Esse genótipo ele é transferido ou transmitido de pai para filho. Ok? Professor, pode ocorrer alguma diferença entre o material genético do pai e do filho? Claro que geralmente vai acontecer porque entra o fator da mãe, né? Mas entre os pais e os filhos também pode acontecer, porque pode ocorrer alguma mutação ou alguma variação gênica lá dentro do material genético na formação dos gametas, tá? Recombinação gênica. Então, pode acontecer. Mas lembrando, ali foi feita clonagem, então não é esse caso. O genótipo vai mudar de um para o outro? Não. Vocês viram que eu estou dando a resposta. O fenótipo é o conjunto de características físicas dos seres vivos. Como assim? A cor da folha é o fenótipo. Tá bom? É conferido pela atuação do genótipo e do meio ambiente. Então, o genótipo que não muda, mas o meio ambiente pode mudar. E aí, essa característica física pode mudar. Tá dada a resposta. Ok? Ok. Número 2. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB. Ok? E o filho era do tipo sanguíneo B. É revelado qual era o genótipo do filho?
Não. O genótipo do homem pelo sistema ABO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é... Então, uma dessas alternativas aí. Vamos ver aqui agora esse lance aí de novo, recapitulando, né? Então, a mulher era AB. Então, ela tinha tanto as proteínas A quanto as proteínas B, né? Não necessariamente essa ordem, que aqui colocou o A redondinho e o B o losango, né? E ela teve filho do grupo B. Então, ele só teria o quadradinho. Então, aí são as possibilidades, né? O antígeno, né? O aglutinogênio e a aglutinina. Beleza? Mas aí nós temos os doadores, né? Para a gente relembrar aqui, né? Para quem pode doar, beleza? Sendo o O doador universal e o sangue AB o receptor universal, né? Beleza? E aí nós temos os 3 alelos possíveis para o tipo sanguíneo. Pode ser o tipo A, B ou o Izinho, que é o recessivo, né? Sendo esses dois aqui dominantes e esse aqui recessivo. Aí a gente fazendo o cruzamento entre eles, vai ter Iazão, Iazão, Iazão e Bezão, Iazão e Izinho, Iazão, Bezão, e Izão, Bezão, Izão, Bezão, Izão, Bezão, Izinho. Pode dar Izão, Izão, Azão, Izinho, né? O B com Izinho, e pode dar Izinho com Izinho, sendo que esse aqui é o sangue O, tá bom? Que a gente chama de sangue O, beleza? E aí nós temos aí as definições, né? O sangue A são os em vermelho, em verde, sangue B, em roxo, sangue AB, e o amarelo, o sangue O, beleza? E aí a pergunta, o pai desse menino, dentro dos cruzamentos possíveis aqui, qual desses aqui é impossível que o filho seja sangue B, que é o verde, tá? Já tá dada a resposta, tá? Tá muito fácil. Lembrando que quando o homem vai formar os seus gametas, no caso aqui que nós estamos falando do homem, né? Ele tem 2 tipos de gametas, tá? E aí você pensa, um alelo vai para um gameta, outro alelo vai para outro, beleza? E aí você vai encontrar qual que é a resposta, beleza? 3. Considerem um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Então, a matriz com frutos M. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Tá? Então, são 5 doadores de pólen. DP de doadores de pólen. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. A progênese S1 recebeu o pólen de qual doadora? Professor, confuso isso. Sim, muito confuso. Muito mal elaborada a pergunta, né? Porque é muito confuso. A gente perde noção entre esses nomes aí. Então vamos lá, a DP1, a DP2, a DP3, a DP4 e a DP5, elas não produziram fruto, elas só deram pólen, ok? Quem que recebeu o pólen? A M ou a S1? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas é fácil.
É fácil. Os genótipos da matriz da semente S1. Então, pegaram a semente S1 da matriz. E aí, nós vamos ver quem pode ser o doador. Vamos lá. E aí, aqui está o negócio. A árvore matriz é esse genótipo aqui. Ó. Já a semente S1, que vem dela, tem esse genótipo. E aí, a gente vai comparar para ver qual que casa. Lembrando que a S1 ela tem um aqui diferente, ó, de cara. Então, diferente do M. Que aqui nos deixa apenas duas opções, ó, ou DP2 ou DP5. Isso no bloco A. Já no bloco B, a planta doadora tem que ter esse esse alelo 3 aqui do bloco B. Já está dada a resposta, né? Então, você já achou aqui quem que é o doador de pólen, não é? Sendo que poderia ser o DP2 ou o DP5. E aí aqui a gente já matou, beleza? Fácil demais. 4. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Vamos lá, primeiro detalhe. Pura, planta pura, com flor vermelha, o que quer dizer? Homozigótica. E planta pura com flor branca, também é homozigótica. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Ele não precisava nem contar o resto, já era para a gente saber com isso aqui que o vermelho é dominante. Tá bom? Mas vamos lá. Aí ele continua. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica Vzão, e as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos, Vzinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos F1, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzinho. Combinação que assegura a cor vermelha das flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão das que são Vzinho? Então vamos lá. Cruzando elas entre si, é possível identificar as plantas que têm um fator Vzinho na sua composição pela análise das características exteriores dos gametas masculinas, os grãos de pólen. Pelas características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. Qual característica nós estamos olhando? Flor. Tá? Letra B. Cruzando-as com plantas recessivas, as flores brancas. As plantas Vzão possuirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as de Vzinho podem produzir descendentes de flores brancas. As outras aqui, você vai ver depois que são praticamente impossíveis, né? Cruzando com plantas de flores vermelhas da geração P. Os cruzamentos com plantas Vzinho produzirão descendentes de flores brancas. Senão a gente já viu que é só Vzinho que produz flor branca. Cruzando-os entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas Vzinho cruzadas com outras Vzinho produzirão apenas descendentes vermelhas. Nada a ver. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Portanto, as demais serão Vzão. Nada a ver o que está escrito, né? Cruzando-os com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos. É possível identificar aquelas que possuem apenas os fatores Vzão. Nada a ver. Mas vamos lá. Então, pensando na primeira letra, ignorando essa última frase aqui dos grãos de pólen, tá? Mesmo que fossem as flores, observando as flores, tá?
Então, vezão, vezão, com vezão, vezão, aí beleza, só dá vezão, vezão, só dá vermelha. Beleza, se fosse analisando as características exteriores das flores, até aqui tá bom. E aí, cruzando a heterozigótica, né? Vai dar vezão, 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 vezinho, vezão, vezinho e vezinho, vezinho. Sendo que tem 3:1 vermelhas, né? 3 vermelhas para uma branca. Poderia, né? Tem grande possibilidade de, às vezes, nem aparecer nenhuma branca lá. Por quê? É tudo ao acaso. Agora, analisando a letra B. Se a gente faz o vezão, vezão com vezinho, vezinho, tudo vai dar vermelho, correto? Mas a outra, vezão, vezinho com vezinho, vezinho, vai dar somente um vezão, vezinho, dando ao contrário, 3 brancas para uma vermelha. Então, o resultado vai ser bem eficaz. Vai surgir o branco desse cruzamento aqui. Lembrando que sempre quando você faz esse tipo de cruzamento, você tem que identificar as plantas, né? Então, já dei a resposta. Essa eu dei a resposta bem explícita, né? 5. Os ratos peromíscos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro. Então, do marrom claro até o marrom escuro. Sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Então, na mesma população, coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo, da região em que se encontra, que também apresenta a mesma variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de P. polionotos peromíscos polionotos. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por uma posição geográfica no mapa. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem de substrato é... Então, qual é? Vocês viram que tem essa variação, e aqui a cor do solo e aqui a cor do rato, né? Lembrando que tá muito ruim essa coloração dessa figura, né? Mas dá para ver. Então, vamos lá. Avaliar a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque a gente não tem informação. É uma possibilidade. Por que você está falando isso, professor? Uai. Por exemplo, o flamingo ele é vermelho porque ele come um marisco vermelho, que vai influenciar na cor da plumagem dele. Então, faz sentido. Não estou falando que está certo, mas eu estou falando que faz sentido. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. O que tem a ver? Nada. Por que não tem nada a ver? Porque lá está falando que a pelagem dentro da mesma população é muito parecida. Então, não tem fluxo gênico tão grande assim, não. A seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Faz sentido? Total. Por quê? Porque o da cor escura sobrevive mais facilmente onde o solo é escuro. Por quê? Porque eles camuflam. Essa também dei a resposta explícita, né? A mutação genética que, em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. Pode? Faz sentido. Faz sentido também. Por quê, professor? Porque também
tem animais que mudam a pelagem de acordo com a temperatura, de acordo com o tipo, com o solo. Aí no caso aí seria praticamente um camaleão que nós estaríamos falando, né? Mas faz sentido, não é a correta, mas faz sentido. A herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Também faz sentido. Só que aqui a gente já viu, é porque o solo seleciona o rato da pelagem da mesma cor. Por quê? Porque ele se esconde dos predadores. E aí os de pelagem diferente que podem surgir dentro da mesma população, geralmente eles vão morrer. Por quê? Porque eles se destacam. E aí eles vão ser predados. Aí por isso, inclusive, que dentro da mesma população, essa característica genética, ela prevalece e predomina, porque quando surge um com a outra pelagem, automaticamente ele é capturado, né, por seus predadores. 6. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresenta maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorreu um derramamento desse metal? Então vamos pensar lá. Caiu o mercúrio. Quem que é o primeiro a absorver esse mercúrio? As plantas, né? Os primeiros a absorver são as plantas. E as plantas que servem de alimento vão passando para os outros. Um peixe, ele come só uma plantinha? Pode acontecer, né? Mas ele come várias vezes. Então, e ele não elimina. Então já está dada a dica quem é que vai conservar a maior quantidade, né? É o peixe. Não, é possível, né? Então, você vai marcar a alternativa correta aí, que não é possível que você não tenha visto quem é que se alimenta de mais organismos com mais mercúrio acumulado, não é? Então vamos lá para a autoavaliação. Vamos explicar rapidamente cada um dos subitens lá da autoavaliação para você marcar se você conseguiu em partes ou se você não adquiriu essa competência. Consigo explicar como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose determina a separação, segregação dos alelos de um gene. Você conseguiu entender a divisão celular? Você conseguiu entender que os cromossomos lá para poder fazer a meiose, para formar a célula reprodutiva ou gameta, separa metade do pai para um lado, metade e a outra metade dele para o outro, e aí a pessoa produz metade dos gametas com uma determinada característica e metade com a outra característica. Se for se for heterozigótico, se for homozigótico, todos os gametas têm a mesma característica, têm o mesmo gene. Você conseguiu entender isso tudo? Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Você entende esses termos? Se não, você coloca em partes. Ou não conseguiu. Mas se você conseguiu entender e você consegue fazer aqueles esquemas que a gente fez ali atrás, quando eu fiz o quadro da distribuição do sangue, das flores vermelhas e brancas, se você consegue entender tudo aquilo ali, parabéns. Coloca assim. Representa por meio de esquemas a segregação dos cromossomos e dos alelos de um gene na meiose. Olha aí, ó, a complementação da anterior, né? Você consegue fazer essa separação, azão, azinho, o azão vai para um lado, o azinho vai para o outro. Conceitua herança monogênica e monohibridismo. Professor, não sei nem o que é isso. Monogênica, herança, quer dizer, um gene só, híbrido, quer dizer que ele é misturado. Você consegue entender isso? Você consegue entender esse termo?
Se não, pode colocar não, importância não, é autoavaliação. Estabeleça a relação entre genótipo e fenótipo. Você estabelece? A gente fez lá atrás, né? Esse eu acho que é fácil. Caracteriza os alelos como formas diferentes de um mesmo gene. Você consegue entender que o mesmo gene tem vários alelos possíveis que vão caracterizar, trazer características diferentes para os seres. Por exemplo, na cor do olho, você consegue entender que existem vários alelos diferentes que vão caracterizar essa gama possível, né, de cores na espécie humana. Consigo diferenciar através de situações, problemas, as variações das leis de Mendel. Você pelo menos sabe quais são as 3 leis de Mendel? Então já é um primeiro detalhe, né? Você tem que saber as leis de Mendel, né? A herança genética, você tem que saber a segregação independente, tem que saber as 2 leis de Mendel. Eu falei 3, né? Perdão, eu confundi com a de Newton. Você tem que saber as 2 leis para você poder pegar e conseguir até para poder aplicar isso em situações problemas, né? Se não, coloca não. Se você pelo menos lembra as leis, coloca parcialmente, né? Consigo analisar genealogias, identificando o padrão da herança autossômica ou sexual. Você consegue fazer isso? E foi feito muito, né? Lá no PET 2, no PET 1, 2 e o 3 também chegou a ter algumas coisas. Você consegue pegar essa herança? Você consegue reconhecer quando é autossômica e quando está relacionada ao gene sexual, por exemplo, no caso do homem, ao gene X, ou, né, o cromossomo X ou o cromossomo Y, porque tem vezes que está associado a um dos dois, só os homens são afetados. Tem vezes que está no X, e aí se a mãe for doente, ela passa para o filho, porque o filho não herda um outro X, e aí vai. Se você consegue ou lembra alguma coisa, se você não lembra, coloca parcialmente, se você não lembra tudo. Se você nem sabe do que eu estou falando, é claro que é não. Compreendo os princípios básicos que permitiram a manipulação do DNA, né? Você lembra como é que funciona o DNA, como é que as combinações lá, os códons. Compreendo, né, o código genético, compreendo as principais teorias evolucionistas. Você compreende as principais teorias, o darwinismo, o lamarckismo, né, o fixismo. Você consegue compreender? Compreendo as principais evidências da evolução biológica. Você conhece lá os fósseis, a herança gênica, os órgãos homólogos, órgãos, sumiu o nome agora, né? Quando um órgão ele não desenvolve no outro ser vivo, agora, e eu também não estou lembrando o nome, é muito termo. Mas se você pelo menos lembra que existe isso, que às vezes a gente tem uma parte de um órgão que era de outro resquicial, né? Que era de outro indivíduo que não cresce mais. Lembra disso? Compreenda a teoria da seleção natural proposta por Darwin, onde o ambiente seleciona os indivíduos, os organismos mais adaptados para ele. Identifica o Sol como fonte primária de energia, que querendo ou não fornece energia para toda a cadeia, porque os produtores pegam energia do Sol. Esse é fácil, né? Esse que vem desde o 6º ano de acompanhando. Se você não consegue identificar esse aqui, meu irmão, você pode voltar lá para o 6º ano. Compreendo a importância dos produtores para um ecossistema. Isso também vem te acompanhando lá desde os 6º, 7º anos. Se você não lembra disso aqui, meu filho, falar com você, viu? Compreendo que o fluxo de energia no ecossistema é unidirecional. Você lembra que ele vai dos produtores indo até o último consumidor? Compreendo que a matéria é ciclada em um ecossistema, né? Lembra do ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, do enxofre.
Identifica a importância dos decompositores para um ecossistema. Você consegue identificar isso? Você sabe da importância dele? Então, se sim, você coloca lá que sim. Tá bom? Esse também é fácil. Esse também te acompanha lá desde o 6º ano. Tá bom? Então, é isso aí. Apesar de que às vezes a gente pode não lembrar de alguns termos, mas lembrando do conteúdo como um todo, de uma forma assim de utilitária, tá ótimo, tá bom? Então, boa sorte para vocês aí. Eu tô pensando, talvez, quem sabe eu lanço as questões de matemática também. Então, se você quiser que eu lance, deixa o comentário aí, inscreve no canal e divulga aí pra gente poder se sentir mais motivado, tá bom? Com Deus, tchau, boa sorte.